Paz, meus queridos, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo na bênção? Faço votos e espero que você, sua família, esteja todo mundo na presença do Senhor, firmes e alegres com o nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter o nosso Gabinete 3, vamos conversar sobre imoralidade sexual, sobre prostituição, sobre pornografia, sobre impurezas. E eu espero, em nome de Jesus, que todos sejamos edificados para o louvor do nome do Senhor. Esse tema, meus amados, ele é muito conversado em gabinete pastoral. E no decorrer de todos esses anos que estamos à frente do ministério e também com o Ministério de Jovens, muitas vezes já tratamos sobre esse assunto específico. Então, se você tem problema nessa área, assista esse vídeo até o fim, por favor. Em nome de Jesus, você vai aprender trunfos, segredos, que vai fazer você vencer para o louvor do nome de Jesus. Eu vou começar, meus amados, sobre a imoralidade sexual. Nós precisamos sair de uma premissa, que é a lei de Deus. Essa premissa da parte do Senhor, nós vamos compreender que a lei ela foi estabelecida não em benefício do Senhor, mas em benefício das pessoas que cumprem as leis. Em você obedecer a Deus ou desobedecê-lo, não vai mudar em nada quem Deus é. Ele permanece santo, magnífico, supremo, assentado no trono, governando sobre tudo, sobre todos, em todas as eras. Porém, quando nos colocamos debaixo desse manto de obediência e submissão à sua vontade, Deus permanece inalterado. Porém, nós somos alterados, transformados em todas as áreas. Os beneficiados na obediência da lei do Senhor não é o Senhor Jesus e os anjos. Os beneficiados em obedecer os princípios do Senhor somos nós. Nós somos os beneficiados em cumprir a lei de Deus. Quando nós falamos sobre imoralidade, o I significa não. Imoralidade significa a lei. Quando falamos que algo é imoral, é algo que não está de acordo com a lei. Agora, que lei é essa? Nós, como cidadãos do Reino dos Céus, seguimos a lei do Senhor Deus. E não é a lei ritualística, a lei da morte, é a lei do reino. Não é a lei que tratava de princípios religiosos, sob nomenclaturas de culto, de questões ritualísticas, mas sim a lei do amor, a lei do Senhor. Nós encontramos ela de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, um resumo breve, e ela é discorrida em todo o Novo Testamento. Pois bem, na lei do Senhor nós encontramos o que é a moralidade dentro das questões sexuais. O que Deus estabeleceu para a moralidade dentro das questões sexuais? Um homem e uma mulher se unem em matrimônio e desfrutam sexualmente, emocionalmente, em todas as áreas, desenvolvidos em amor, cumplicidade e, obviamente, dentro dessa compreensão e cumplicidade, vem a satisfação de ambas as partes do cônjuge. Quando estudamos a palavra simplesmente para as questões sexuais, vamos ver que para alcançarmos o que a Bíblia diz, nós temos que subir, irmãos, num nível violento. Exemplo, 1 Coríntios 7 vai tratar sobre os deveres conjugais. Ao homem dar à mulher o que lhe é direito, e a mulher dar ao homem o que lhe é direito. Aquele dever conjugal significa ápice. É você satisfazer. Você, mulher que está assistindo esse vídeo, o propósito de Deus é que o homem te satisfaça totalmente nas questões sexuais. E você, homem, que sua mulher te satisfaça totalmente nas questões sexuais. Essa é a moralidade. Homem com bicho, homem com homem, mulher com mulher, enfim, todos esses outros prismas que encontramos na sociedade hoje,
nós não somos homofóbicos, nós não tratamos as questões, aliás, assim, os princípios sexuais de cada um, tá? Isso eles precisam ser respeitados. E cada um, como disse para vocês na introdução desse vídeo, cada um sabe como leva-se diante de Deus. E diante dos homens, tudo ok. Agora, diante do Senhor, haverá o dia do juízo, haverá prestações de contas. Cada um de nós vai explicar sobre os seus rolos. Eu não cuido da sua vida, ok? Eu presto conta da minha. Por isso, eu não julgo ninguém. Eu prego a palavra. Entendido isso? Há amor para todo mundo. As questões sexuais, cada um vai prestar conta diante do Senhor. Eu, como pastor, ensino o que está de acordo com a palavra. Se você não concorda comigo, Deus te abençoe. Se você concorda, Deus te abençoe também. Indiferente a isso, nós seguimos uma normativa de uma moralidade cristã, não religiosa ou evangélica, mas aquilo que Cristo estabeleceu. Pois bem, entendido o que é moralidade, um homem, uma mulher unindo-se em matrimônio, desenvolvendo-se sexualmente até o ápice, que é a cumplicidade, a satisfação total do casal, e aí gera filhos, e aí de filhos netos, e por aí vai, ensinando gerações em cima de gerações. Isso é a moralidade. O que é imoralidade? É qualquer coisa fora disso, dentro do prisma bíblico. Aí você pode imaginar o que você quiser. Qualquer coisa fora de um homem e uma mulher se unindo em matrimônio e desenvolvendo-se sexualmente, emocionalmente, por aí vai, é imoralidade. Práticas pessoais, vamos lá, masturbação masculina, masturbação feminina. Amados, quando nós olhamos a Bíblia também tem premissas sobre esse quesito. Lá em 1 Coríntios 7 também vai dizer isso, que se é melhor que o homem case do que viver abrasado. Que ele abrasado é com S, não com cedilha, não é abraçado. É abrasado. O que é abrasado? É esfogueado, cheio de paixões. Quando um homem ou uma mulher ele chega nesse local, cara, é natural, vá procurar casamento. Vá buscar do Senhor uma esposa. E Deus vai te dar, porque é melhor casar. Eu estou dando uma base bíblica para você orar, para Deus te dar uma família. Ok? Então, fechando isso, imoralidade é tudo aquilo que está fora desse conceito. Nota, isso não é hipotético, isso não é mitologia, isso é o princípio da palavra. Estamos aqui na Redime, já pregando o Evangelho há 6 anos, casamos vários casais de jovens virgens, vários sucessos familiares em aplicação dos princípios bíblicos. Há também aqueles que começaram muito bem obedecendo Jesus e depois que andaram um tempo nos princípios do Senhor, abandonaram os princípios e levaram na força do braço e o casamento desmoronou, tá? Porque a palavra do Senhor precisa ser mantida cotidianamente na aplicação e quando nós deixamos de lado, o princípio que quebramos nos quebra. Voltando. Eu quero falar sobre a imoralidade. Quando nós vamos lá em Gálatas 5, quero que você acompanhe comigo, nós vamos ler 2 textos hoje. Gálatas 5 é um deles. Quando nós vamos falar sobre as obras da carne, vai ter uma obra da carne, lá no versículo 19. Olha, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essa imoralidade sexual, impureza, ela é da palavra grega porneia, ok? Porneia, guarda isso. Essa imoralidade, essa impureza, vem do grego porneia. E quando nós falamos sobre pornografia, grafia é imagem, então, imagem de imoralidade sexual. Pornografia, então, grafia de porneia. E aí a imagem é vídeo. Então, há aqueles que falam, nada a ver, pornografia, aliviar, masturbação, não sei o que, nada a ver, porque você não lê Bíblia. Gálatas capítulo 5 vai denunciar, dizendo que é uma obra da carne. E para você que vive no Espírito, você não está mais submisso à carne. Logo, pelo Espírito, você mata a imoralidade sexual e a impureza. Fechou? Eu quero ainda salientar, como aqui nós estamos tratando sobre gabinetes pastorais, talvez você solteiro fale, mas como é que eu vou fazer? Desde o início da minha juventude foi desenvolvido nisso, eu preciso casar para vencer. Amado, não.
Isso é tão espiritual que várias pessoas, nós já tratamos aqui, que mesmo depois de casado, com uma vida sexual ativa, com um cônjuge, não conseguiam interromper a prática da pornografia e da masturbação. Porque isso é estritamente, irmãos, setas espirituais que movimentam a alma e aplica-se na obra da carne, do corpo. Então não pense, aqueles que dizem assim, não, depois de eu casar isso aí vai mudar. Não vai mudar. Isso é algo a você vencer de solteiro. Você tem que entender que você está lidando com demônios, com setas. Quem de vocês tem orgulho, tá, de estar submisso a um ato de pornografia, masturbação, e aí você compartilha nas suas redes sociais, acabei de me masturbar, que legal. Quem de vocês tem orgulho disso? Quantas e quantas pessoas se sentem sujas? Porque o Espírito do Senhor que dentro delas habita fala, para com isso. Não foi para isso que eu te fiz. Querido, se você é solteiro, interrompa agora essa prática. Lá na frente você vai ter problema de ejaculação precoce. Libido sexual danificado. Quando eu digo danificado, eu digo comprometido, porque vai precisar de trunfos, não vai ser natural. Interrompa imediatamente essa prática. Em nome de Jesus. E não me vem com conversa de que não consigo, porque se diz em Gálatas 5 que os que vivem pelo Espírito, eles não andam segundo a carne, então o negócio é viver pelo Espírito do Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo. Ok? Lá no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 11, nós vamos ter Davi. Davi tem um pecado que lhe cai como Batseba, um adultério, uma história muito chula, né? Mas na mensagem que o profeta Natã traz para Davi, isso se encontra em 2 Samuel 12, ali tem um parâmetro espiritual, eu gostaria que você acompanhasse comigo. 2 Samuel 12, 1 diz assim, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, ao chegar ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico, outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, ele lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, o Senhor perdoa seu pecado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O que nós temos aqui nessa passagem, o profeta ele traz a ministração espiritual do pecado de Davi que nós lemos em 2 Samuel 11. Ali vai falar sobre um mensageiro que é enviado. Davi, quando nós lemos o contexto, ele tinha várias mulheres. Várias! Ele era o rei, ele tinha um harém à sua disposição. Mas Satanás, que é o mensageiro, a palavra mensageiro significa anjo, o mensageiro, o viajante, esse que veio buscar, esse que veio repentinamente para aplacar-se um desejo de comer, fez Davi não olhar para as ovelhas do seu rebanho, mas buscar uma fora. O que é isso? Querido irmão e irmã casada, se o viajante vem buscar você, se o viajante vem querer demandas, você sabe, você que vive na carne,
Quantas vezes faz sexo com seu cônjuge pensando em outro? Quantos, para ter relacionamento sexual, precisam ir assistir pornografia, pensar em outro? O que é isso? É você alimentando o viajante. Deus manda você sacrificar as suas ovelhas. Deus manda você se satisfazer com o seu rebanho. Você ter sexo, cumplicidade com o teu cônjuge. Mas o que o viajante quer? O viajante quer as coisas de fora. E aí você precisa entender que quando uma seta de imoralidade sexual, uma seta de pornografia, uma seta de adultério te acerta, você não vai, em nome de Jesus, alimentar o viajante. Você busca nos seus rebanhos, você elimina a seta pelo escudo da fé. Ouça o que o pastor está te aconselhando, querido. Interrompe essa prática. Eu fiz uma vez uma pergunta para um jovem casal. Ele estava passando por isso. O menino não conseguia. Ele tinha um grave problema porque ele mentia. Então ele tinha uma vida cotidiana de masturbação e pornografia. Só que a sua esposa era uma jovem linda, era um casal muito lindo. Agora já estão velhinhos, já. Velhinhos não, mas já estão com as barbonas grandes. Mas lá no início, esse cara achava que estava fazendo uma grande coisa, porque achava que a sua esposa não ia conseguir suprir ele nessas questões sexuais, então ele se desenvolvia pessoalmente. Até que um dia em gabinete pastoral, essa irmã, ela veio: pastor, não aguento mais, tem um menino lá na minha empresa que está me cantando e eu estou gostando dessa forma que ele está me cantando e tal. E eu fui fazendo algumas perguntas e eu perguntei para ela como é que está a relação sexual, você com o seu marido em casa. E pasmem, ela falou assim: pastor, faz mais de 2 meses que nós não nos relacionamos sexualmente. Ele não me procura. E eu imediatamente, quando ela disse isso, eu falei: esse cara está na pornografia e na masturbação. Ela não sabia. E eu falei: olha, vamos marcar então uma reunião, eu e seu marido. Aliás, você e seu marido aqui no gabinete, mas antes eu quero conversar com ele. Chamei o irmão para conversar, fiz as perguntas chaves para ele e ele abriu, confessou seu pecado, que todo dia se masturbava 2 ou 3 vezes por dia. Por fim, ele estava alimentando o viajante com aquilo que não era do seu rebanho. E a sua esposa, que estava lá sedenta, sem carinho, tendo suas necessidades sexuais não atendidas, estava pronta para derramar suas águas nas ruas. Você percebe que desgraça? Você que tem essa prática, você está matando seu cônjuge, você está fazendo o seu cônjuge se tornar adúltero. Vá transar. Vá se relacionar intimamente com seu cônjuge. Supre ele, supre ela. Deus estabeleceu o seu casamento. Não obedeça aos viajantes, aos demônios, em o nome de Jesus. Recebe essa palavra, querido? Conseguiu compreender? Esse é um assunto longo. Não considero tabu e nem delicado. Se tiver perguntas, escreve aí embaixo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Se precisar fazer mais uns 50 gabinetes, estamos aí para se ajudar e para vencer, para o dia que chegarmos diante da glória do Senhor, mostrarmos as nossas mãos assim, ó, mãos limpas e um coração puro, em nome de Jesus. Beijo, gente. Deus abençoe.